momento de emoção porque eu gosto muito do pai dele. Fala aí, Bruno. Não, é uma honra pra gente É o Pulinho. receber o Pulinho aqui, porque afinal de contas, eu lembro como se fosse hoje, né? Assistindo o seu pai. E numa época que o Brasil era muito futebol, né? A gente tinha, quando falava em esporte no Brasil, era só futebol. E naquele momento de atletismo a gente tinha pouca coisa. E de repente surge o João do Pulo. Nome mundial. Né? E uma hora para outra. a gente assistindo em casa, eu lembro disso, né? Assistindo. 75, né? E o Brasil de uma hora... Eu era garoto, cara. Tinha 13 anos de idade. Eu tinha 1. E de uma hora para outra, virou o Brasil, naquele momento, o Brasil atletismo. Então nós tivemos no esporte um momento de uma emoção muito grande fora do futebol, que para nós era uma novidade. E eu lembro que no dia seguinte, não era uma segunda, era no final de semana, se não me engano, foi o salto, né? E na semana seguinte, na aula da educação física, todo mundo queria fazer o salto triplo. Então, para mim, é uma honra estar aqui, agradecer em nome do povo brasileiro tudo que teu pai deu de alegria pra gente. E, Ô, Lebelin, olha aqui o tanto de medalha. Honra, mérito. De tudo quanto é jeito, é emocionante, cara. Conheci teu pai lá no Detran. Ele queria tirar a carta e não sabia como fazer. Todo mundo foi ajudar. Parou o Detran. Igual se fosse o Pelé. Igual o Pelé. Eram milhares de pessoas que, pela burocracia de antigamente, 6 mil, 7 mil pessoas, despachantes e tal. E o teu pai desceu do avião e foi para Moçambique. Eu nunca vou esquecer disso. E o povo lá no começo, não é o João do Pulo nada, capaz do João do Pulo vinha Moçambique. A esposa dele, vem aqui, senhora também, fica do meu lado aqui. Vamos, não tem protocolo. Abre a câmera aí e bora. Ela merece também. Como é que ela chama? Pode chamar de Lili. Maria Aparecida, mas conhecida Lelê? como Lili. Tem a Lelê aqui. Lele e Lili. Lili. Lili e Lili, uma bela dupla, né? Mas enfim, olha aqui, ó, que tudo é do João do Pulo, ó. E a medalha de ouro? Essas elas estão no museu, né? Museu particular. Elas estão no museu particular do... E o governo federal não ajuda a senhora? O Ministério dos Esportes? Não, nós somos da guerra, não. Nós somos da luta, né? Você imagina o que esse homem fez pro Brasil? O Brasil Pelé foi... do atletismo, né? Pelé. sem dúvida, Eu queria ele saber, você seguiu a carreira, você fez, né, salto Eu triplo? cheguei a seguir por um tempo, na minha adolescência, no caso, eu fui, Hoje você está com tentei. quantos anos? Hoje eu tenho 30 anos. 30 anos. Eu, no caso, Nasceu onde? Nasci em Lorena, São Paulo, Eu achei mas que eu era nascido vivi minha nos Estados vida, Unidos. uma parte em Queluz e a maioria da minha adolescência foi em Pindamonhangaba. E quando eu fazia o atletismo, no caso, eu fiquei 5 anos no Rio de Janeiro treinando pela equipe Powerade de atletismo, mas tentei, não alcancei, no caso. E aí, depois de um tempo, eu falei, já que eu tinha tudo certinho visto, eu falei, eu vou para os Estados Unidos e vou tentar uma coisa nova. Aí acabei indo para os Estados Unidos, tem que uns 10 anos atrás. Você mora lá hoje ainda? Hoje em dia eu moro em Boston. Sou pai e tal, mas tentei, na época eu tentei, sim. Isso não tentou, porque você é alto, né? Basquete não tentou também? Joguei um tempo, sim, mas foi mais o atletismo mesmo que eu foquei na época, assim. Basquete eu joguei por alguns anos, mas o atletismo eu tentei, não deu certo aí. Legal. E agora com 30 anos, acho que não vai tentar mais nada em E esporte. a cara do pai, até o sorriso dele. Não, olha, ele deu um sorriso. Ele deu um sorriso aqui, eu falei, pô, que é O isso? pessoal fala que eu sou a cara O caso dele. do Pulinho é parecido com o do Zoca, filho do Pelé. Não tem jeito de ter outro Pelé. E não tem jeito de ter outro João do Pulo. Claro, ele foi uma pessoa única, no caso. Tipo, tem muita comparação que é natural eles comparar e tal, mas eu sempre falo pro pessoal, meu pai, foi um ser à parte nessa terra, tipo, como ele cita o Pelé e tal. Tipo, a gente não tem como comparar, entendeu? Você tem noção da alegria que teu pai deu ao povo brasileiro? Eu, na época, eu não existia e tal, e eu não cheguei a conhecer ele também. Não sei que tem um fato interessante que eu fui conhecer meu pai mesmo no enterro dele, no caso. No enterro dele. Minha irmã teve mais convivência com ele, porque ela é um pouco mais velha, mas no caso, quando minha mãe morava em Queluz, eu morava com ela, então não cheguei a conhecer ele, eu era bem novinho. Então, assim, tipo, de memória do meu pai mesmo, tipo, afetiva, eu não tenho muita não, mas foto, histórias que eu ouço. Ali, o João do Pulo morreu do quê? O João morreu de cirrose hepática, mas essa cirrose hepática, ela não é em função do alcoolismo, né? Como isso ficou durante muito tempo, no auge da carreira, onde aconteceu o acidente. Parece que não está funcionando aqui. Ele fica. Fecha o microfone dele. É o microfone do Pulinho.
O João morreu do quê, Oli? Cirrose hepática. Mas a cirrose hepática não é em função do alcoolismo, né? Porque na mídia, na época, foi muito falado isso. E para nós, a família, foi uma coisa meio desconfortável. Lógico. Só que no auge da carreira, né? Quando aconteceu o acidente, onde ele estava se preparando para uma nova Olimpíada, que aconteceu, né? A amputação da perna dele. Naquela época lá, não era como é agora, uma transfusão de sangue. Hoje em dia é tudo, né? Tudo muito... preciso. E ele adquiriu essa hepatite, né, que fica no organismo durante muitos anos. E você Aí só ela teve se manifestou. um filho com o João, né? Eu tenho 2 filhos. Com o João eu tive o pulinho. Ah, você tem outro com o João? Não, com o João não. Ah, com o João com tem outro. só o pulinho, Muito bem. Eu tenho outro de O 17. Pulinho, o povo te reconhece? No caso, Pindamonhangaba, tipo, eu sou bastante reconhecido. Ontem eu vim com a Meus camisa da amigos e tal. da Pindamonhangaba. Isso Só chama da Pinda. Sununguense. O João do Pulo foi garfado em Moscou, inclusive, né? Que queimaram. Roubaram ele. Queimaram o Faltou o Noebeling pra putar que bateu lá. É sempre um árbitro pra sacanear. Fala a verdade. Inclusive, era época de Guerra Fria. Tá? Isso, bem lembrado, bem É lembrado. histórico, questão histórica. Não era somente o atletismo, tava passando Que é a política. continente americano. O VAR não chamou também, né? Entendeu? O VAR não chamou, né? Não chamou, né? Na época não tinha o VAR, né? Tipo, não tinha o VARzinho, né? O senhor juiz, ele é complicado. bem Inclusive, lembrado, eles falam parabéns. que ele Roubaram pulou mais, o pulo lá na Olimpíada. Foi, né? que Inclusive, eles queimaram os falam 3, eu que- acho, né, dele. Deixa eu falar. que ele pulou mais que 18 na época. Pulou mais que 18 metros na época nas Olimpíadas, que roubaram ele. Falou que ele ultrapassou o recorde dele, mas... Deram queimada, né? Aí, Queimaram os 3 saltos, se não me engano, foi isso? Queimaram os 3 saltos, 3 eu saltos, acho, né? né? E não teve play. Na época não existia, né? Não tinha nada. Você saltava lá e não tinha nem caderninho, como né? confirmar. E ontem lá no escritório, o Rogério Micheletti, mais conhecido como Marcos Micheletti, ele fez uma pesquisa, o atual recordista é 18 e uns quebradinhos. Entendeu? Você imagina ele com 17,89 lá 50 anos atrás. atrás. 50 anos atrás. Com outro treinamento, Entendeu? Sem tipo tecnologia, de suplente. a pista nem era Imagina mesmo. a alimentação do atleta, treinamento, Até a pista é material diferente. de Sim. tênis. Imagina. Tênis, calçado Até diferente. hoje, na verdade, o teu pai ainda é o recordista mundial. Moral. Concordo com o senhor. Recordista Não mundial, discordo. Moral, boa. Moral, recordista E mundial outra, moral. Milton, hoje em dia, antigamente não existia, mas hoje em dia tem inclusive a Paralimpíada, que tem também uma evolução muito grande para os atletas paralímpicos e mesmo o João do Pulo com problema na perna, com a evolução da tecnologia, da medicina, ele poderia até ter sido também uma referência brasileira numa Paralimpíada. Ele teria sido um grande campeão no mundo olímpico e também no paralímpico, que seria algo ainda maior, só que naquela época não existia essa... E a era digital também, né? Esse escândalo aí de que ele foi imagina. roubado. Imagina hoje em dia com a internet, todo mundo vendo o lance, ia reverberar. Só tinha uma muito câmera mais. só, Lelê, toda Então, desfocada, de lado, pra ver se pisou, se não pisou. hoje em O dia a João gente do teria um Pulo. tirateima do pulo. O João do Pulo ousou ter tanto destaque no coração do povo brasileiro, apesar que o Éder Joffre teve muito mais tempo, Maria Esther Bueno. Eu estou citando gênios da história do esporte brasileiro que não jogavam futebol, né? Mas eu nunca vou esquecer essa cena, cara. O João do Pulo, eu andando pelos corredores do Detran, hoje é um museu lá, no Ibirapuera. E o teu pai, com a maior humildade, ele achou que, entre aspas, que estavam inventando aquela festa para ele. Mas o povo amava demais João do Pulo. E quando aconteceu, infelizmente, o falecimento dele, foi uma consternação nacional. Foi, sim. Entendeu? Um sujeito espetacular, viu? Eu nunca vou esquecer. Aí o doutor Nerval Ferreira Braga Filho, diretor do Detran, no fim da tarde fizeram, datilografada, né? Foi datilografada a carteira de identidade, carteira de motorista dele, e o doutor me deu para levar. E eu morava, o primeiro apartamento que eu aluguei na minha vida, né? Foi na rua Topázio, edifício Lavali. Tocaram a campainha e eu fui abrir a porta. Parecia um nego lá de 10 metros de altura. Eu falei, o que é isso? Eu levei um susto que eu tava meio dormindo. Era o teu pai, cara. Olha lá. O dia que ele foi a Moçambique, o povo de Moçambique ficou emocionado. Ele desceu do avião e foi na minha terra. Lá tem os políticos de Moçambique, meus amigos, etc. E a gente desfilou num carrinho, entendeu? E o povo ficou muito feliz. Eu tenho 1000 defeitos, mas eu sou muito grato. Olha lá, eu sou grato, eu amo o João do Pulo. Eu acho que tem muito a ver essa coisa dele E vou ser dar um uma cara do ajuda povo, pro teu né? filho, viu? Essa coisa dele ser um cara do povo que trouxe tanta empatia com a torcida brasileira. Porque não é aquele cara que vira ídolo porque... E nada contra, tá?
Mas você tem o cara da natação que tem que ter o patrocínio, que vai para os Estados Unidos, fazer uma universidade, o pai tem que pagar, senão não vai fazer. Não, o João não, né? O João Começou do zero. Tinha Microfone. A irmã dele, já falecida, a Ana, contando, era assim, eles treinavam, tipo, lavava a O roupa. João tinha uma irmã? Tem. E grandona. São todos muito altos. Aí lavava a roupa pra usar depois, porque não tinha roupa. Então, Então, assim, na base da humildade mesmo, o que conseguiu o foi... povo amava ele. Ô, gente, aqui tá cheio de medalha. E aqui um monte. Até o Rogério Micheletti pede para que eu mostre uma tudo, foto, mas não tem Emanuel. nem jeito. Tem uma foto, Emanuel, que tem ali. Vai Só não passando sei as quem são fotos as dele lá pessoas. em Tá ali naquela Musa sacola por ali, favor, na enquanto a sacola. gente prepara aqui. E tem um traje ali, Milton, que foi dele também, mas eu não sei. Desculpa que tá meio empoeiradinha essa foto. Nossa, olha que foto Mas eu não sei nem bonita. quem são as pessoas. É que esse material ele chegou aos meus cuidados para o Emanuel. Que legal, hein? Eu só não sei quem são as pessoas. E tem um traje ali muito legal, que era das competições dele, mas isso bem anterior. E o material esportivo dele, a senhora preservou? Tenho bastante material que chegou para mim, para o Emanuel, aos meus cuidados. Então, tem muita coisa que a gente vai restaurar, plaquinhas, sabe? Mas tem muita coisa, né? E ele é chamado pelos amigos de Pulinho? Pulinho. Hoje em dia me chama de Nego Pulo. Nego Pulo é sensacional. Antigamente é Pulinho. Modernizou, né? É tudo nos banais, viu? É tudo criativo. Vai virar, vai mandar, eu falo Nego Pulo. Mas você sabe Pulo, também bom, o que é bom. muito legal dele? Tem uma passagem dele. Medalhas quando ele do mundo chegou nos inteiro Estados aqui, Unidos, gente. Ele quis ir embora da noite pro dia, eu vou embora, legal, porque o esporte, o pai dele que abriu essa porta para ele ir embora. Se hoje ele tem uma esposa linda, um filho lindo, foi o pai dele que providenciou isso com o esporte. O esporte abriu portas, porque ele foi para uma equipe da Coca-Cola, Powerade Team, e lá ele foi pro esporte. Aí, chegando nos Estados Unidos, ele cismou assim, porque a mãe quer o filho como? Junto, né? A mãe não quer que o filho vá embora. E ele deixou pra me avisar na última hora que ele ia embora. Eu falei, então vai, vamos correr atrás. Ele com o serviço arrumado lá, mas ele quis chegar, ele chegou que dia? Você chegou 7 de julho, chegou no feriado lá, não foi? Mas ele já queria ganhar em dólar. Ele queria ganhar em dólar. Aí ele foi numa churrascaria e perguntou como que funcionava para trabalhar. O rapaz perguntou, você tem conhecimento e tal? Ah, no Brasil eu fazia esporte e tal. Ele me conta essa história e eu tenho que contar essa história. Posso contar? Claro. Aí ele perguntou, mas que esporte você fazia? Você fazia futebol? Ele falou, não. Você vôlei? Não. Eu fazia atletismo lá no Brasil, mas atletismo? Falei, fazia atletismo. Aí falou que fazia salto triplo. Aí o dono da churrascaria, né, falou pra ele, olha, quando fala em Brasil e quando fala salto triplo, só me vem um nome na cabeça. Lá, mas você nós, Avenida, você não vai conhecer, não. Você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Quantos anos você tem? Manuel falou, eu tenho 21. Rapaz... Salto triplo, Brasil. É João do Pulo. Você não conhece. Aí o Emanuel contando pra mim, falou, mãe, eu não sabia, eu fiquei nervoso. Legal. Aí falou assim, mas é por causa dele mesmo aí que eu treino. Então seus pais conhecem? Falou, não, era meu pai. Aí o homem... O cara ficou assim, sem entender. Olha que legal. O cara ficou sem Olha lá, as entender. autoridades da minha cidade recebendo o João. Entendeu? Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Ô Nego Pulo, você tem noção de quantos jovens, de forma indireta, e direta às vezes, teu pai tirou da criminalidade, Inspirou, das né? drogas por causa do esporte? Que pergunta linda. Sabe, porque assim, às vezes a gente só fica vendo, não que não tenha valor, pelo contrário, né? Do que a gente recebe de medalha, Principalmente diploma, o negro que é homenagem. tão perseguido pela sociedade. Mas assim, você ter consciência, né, que aí estou falando como sociólogo, porque muitos jovens, principalmente periferia, se eles não tiverem uma imagem, né, um ídolo, coisa para... Então, assim, eu tenho certeza que teu pai fez esse caminho. Muita Referência, gente. né, no caso, né, referência, Porque sim. não é brincadeira, não é só no futebol. Sim, muitos amigos meus, inclusive, lá de Pindamonhangaba, vêm falar comigo, tipo, meninos periféricos e tal, que cresceu assim na pobreza e tal, vêm falar comigo que hoje está no esporte, e não só no atletismo. No esporte em geral, eu tenho amigo que vai no basquete porque eu vi o nome do meu pai, só pela história do meu pai, entendeu? Inspirou a fazer um esporte
E seguiu. Então, eu acho que a referência que ele tem hoje, não hoje em dia mais, porque eu não sei como é que tá, porque eu tô muito tempo fora do Brasil, mas antigamente, quando eu vivia aqui no esporte e tal, e eu falava com diversos atletas, eles falavam que meu pai era super referência. Legal. Em vários sentidos, e não só de Não, esporte. não é exagero. Social. É claro que foi uma coisa mais fugaz. Mas o João Carlos Oliveira, o João do Pulo, foi o Pelé durante um certo tempo. Ele deu a mesma alegria pro povo brasileiro do Pelé, ele deu o João do Pulo também. E o João do Pulo fez isso sozinho. Na época ele era grande Porque mesmo. atleta brasileiro não tem o apoio que tem verdade. jogador de futebol. É verdade. E naquela época, eu sou de 74, né? A grande marca de 17,89 foi em 15 de outubro de 75. Eu não tinha nem um ano de idade ainda. Aliás, mês que vem, faremos 50 anos dessa marca histórica do João do Pulo, que perdurou por muitos anos, né? E eu me lembro já, acompanhando, a primeira Olimpíada que eu tenho de memória, assim, de ter assistido, foi a de 80 em Moscou. E eu me lembro que o nome do João do Pulo era uma referência como um dos caras a serem batidos, né, no esporte, na modalidade, no atletismo. E tinha uma comoção, João do Pulo, até pelo nome popular, né, como foi popularizado o João Carlos de Oliveira, como o Milton gosta de falar, pô, mas João Carlos de Oliveira tem 1 milhão, tem que ter um nome diferente, tem que ter um apelido, João do Pulo, não tinha coisa melhor. Não, desculpa. Não é verdade? E João do Pulo foi uma criatividade do povo. Porque é coisa nossa. Os caras não não foi, sabiam. velho. As Foi pessoas não coisa sabiam. do brasileiro. As pessoas não sabiam João talvez do Pulo. nem o nome da Agora o mais modalidade. sensacional é político. Não é salto triplo, salto Ninguém em sabia distância, salto triplo do salto seu com pai. vara, salto Eu sem nunca vara. tinha Ninguém ouvido sabe falar em nada. salto triplo. Mas Ninguém sabe que sabia. pula? Então, assim, se é com vara, sem vara, se é distância, se é triplo, quádruplo, quíntuplo, carpado, não interessa. Os Sabia do caras nome, pulam. né? Então é o João do Pulo. Tanto é que ele foi não só recordista mundial do triplo, mas ele ganhou medalha de ouro de salto em distância também. Sim, na claro. mesma competição. Isso eu já não sabia. ele era né? bem Tem o salto em versátil. distância, que é só uma pancada só, e o triplo, que são 3 Duas passos. medalhas de ouro? Ué. Ô, louco! Então, Pra mim era só uma. e aí, com esse resultado e com essa sequência de história do João do Pulo, além da importância da sociedade de tirar jovens do mundo da violência, das drogas, tem também aqueles que se destacam no esporte. E a gente tem que falar que o João do Pulo foi o precursor de outros grandes campeões que nós tivemos no atletismo. O Joaquim Cruz, que veio logo depois, em 84, Também ganhando a amava Olimpíada ele. Primeira prata em Los Angeles, foi uma grande marca para o Brasil. O Zequinha Barbosa, Robson Caetano, e depois veio toda a sequência de grandes atletas, teve um início, o início foi o João do Pulo. Então eu me lembro, na minha época de infância, começo da adolescência, que o nome do João do Pulo era importantíssimo para a Mas história do esporte João brasileiro. do Pulo é coisa do povo brasileiro. Mas isso aí. lógico. Negócio de pulo. Agora, o mais sensacional é ele virou pulinho. O Nego Pulo. Agora atualizou. Imagina os Estados Unidos, John Champ. Não vai ter. Quer dizer que você mora lá nos Estados Unidos? E eu moro lá já tem 10 anos. Você nasceu no Brasil. Não, eu nasci no Brasil, mas eu fui pra lá tem 10 anos. E onde você mora? Em que lugar? Eu moro em Boston, Massachusetts. Da torce pro meu Aí, time meu, de já coração. comprou as casas lá em Boston. Então, teu Torce pro Boston, inglês- né? Eu torço pro Celtics. Inclusive, eu tava lá no ano passado no playoffs, quando eles Você tava lá ganharam. no playoff? Nossa, Eu sou Celtics E e time carteirinha. brasileiro de futebol você tem? o que você acha que eu tenho, cara? São Paulo. Corinthians. Corintiano. Não. João Santos era Corinthians. Meu pai era. Meu Olha a pai, foto inclusive, do pai dele. era sócio majoritário do Corinthians na época. Olha Ele tinha uma só, mesa tá no Corinthians vendo? na época. É. Se não me engano, ele tinha uma mesa. Todo mundo tem seus defeitos. Os melhores. O que vale é ter saúde. Entendeu? Todo mundo tem defeito. Fica tranquilo, Nego Pulo. Mas, viu, essa foto que eu tenho com teu pai, ela é do Detran, que hoje lá é o museu no Ibirapuera. Essa E eu foto- nunca vou esquecer Essa do foto teu estava marido. com você o dia que o João recebeu o título de herói nacional. Nós estávamos lá. Essa foto tava, tem foto, eu, você. essa essa Você era foto estiloso, me hein, Milton? acompanha. Milton era estiloso, né? Ela fica num dos corredores da Você minha cortava o casa. cabelo no Jaça? Ah, estiloso, é? Hã? Você tava estiloso aí na época. Ele era da Jovem Guarda. Jovem guarda. Eu vou ser sincero, vocês riram da minha calça. Eu não. Mas eu tinha só duas Mas calças. eu falei que era bonito. Eu morava num porão no Alfredo L, Eu sei. 185, Eu ali sei, do- essa história. quando estava sendo construído o viaduto 13 de maio. A história é linda, Milton. Eu sei. Mas a calça é mais linda ainda. Eu achei bonito. Boca de sino, boca de sino. Eu queria uma calça. Tá voltando a moda, Milton. Tá É. voltando a moda aí, ó.
O Joaquim Cruz nunca entrou em contato com vocês, porque o Joaquim lá nos Estados Unidos, ele é um dos membros... Não, o Joaquim, o Zequinha, na época eu fazia atletismo, eu tinha contato com o Zequinha, então, o Joaquim é um dos chefes eu hoje só parei mesmo por causa do... Qual que é a função do Joaquim? Hoje em dia ele é treinador de uma das universidades lá, e o Zequinha também. O Joaquim, mas ele era do comitê americano, né, de atletismo, não era? Norte-americano? Eu não sei te dizer sobre isso, mas a última vez quando eu tava no atletismo na época, ele tava dando treino numa universidade lá. Sim. Entendeu? Sei que ele é uma referência pro Sim, o Zequinha também, os dois. Zequinha também, né? lá, tipo, no atletismo bem forte, são nomes bem fortes lá. Até porque nos Estados Unidos o investimento também é diferente. Começa do na que aqui no base, Brasil. começa, 3 anos, as criancinhas... Qual foi o máximo que você conseguiu no triplo? No triplo foi 15 e 80 e pouco, alguma coisa assim, então, não foi? Que é pesado também, né? Acho que foi 15. É fraco. 45. É que filho de craque não tem jeito. Aí, pé do pai, né? Você devia ter feito mais uns 5 pulinhos, pô. A gente pega que o recorde mundial hoje tá em 18, né? Sim. 18 nos acima, quebradinhos, viu? Sim. Então são Ainda 3 eu acho que é a metros ainda. distância de um tênis. Não subiu no, tipo, de quantos anos que foi o recorde? 50? E você imagina os caras subiu de hoje, muito, os caras de hoje têm material esportivo muito melhor. A pista é diferente, Milton. Até a própria pista. O tênis. Tudo. Alimentação, tudo. E esses dias, né, a gente teve um programa aqui na Oeste que a gente estava falando sobre o pessoal, inclusive o surf, né, e tal, a gente falando de outros esportes, dos meninos do basquete que foram campeões, né, da América, da Copa América, isso aí. E a gente estava destacando a importância do atleta brasileiro, porque é diferente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, que eles têm essa potência de investimento do governo, né, desde pequenininho e tal. E os nossos atletas... Se ele é atleta americano, tinha busto... Não tenha dúvida E os disso. nossos atletas que não têm tanto esse incentivo, Primeiro esse que não ia ser roubado investimento, numa Olimpíada, né? são mais Nunca ia guerreiros e eles vão lá e eles sempre fazem bonito em Olimpíada e tal, na raça. É isso Né? A aí. gente vê que realmente é o talento do brasileiro. Ué, E na época do João do Pulo, então, isso tinha que ser redobrado, era triplo, né? Então Quando que ele foi roubado mesmo? Logo depois, primeira Olimpíada, No caso, Foi em Moscou, né? No caso, em Moscou, que foi aconteceu. roubado Foi o 80. Saneev, 80, precisava né? ganhar, Victor né? Saneev, no caso. Entendeu? Roubaram ele. Sim, roubaram, Ele no caso. teve 3 saltos queimados. É isso eu lembro. É. É isso eu lembro. Muitas vezes tendo que brigar contra a arbitragem O e Ursinho Misha organização passou pra também. ele. Então, aí Que era o aí que era o tá, né? mascote da Olimpíada. o Fala Ursinho da Misha. Nef, né? Os ursinhos lá. A única forma de se reaver um título olímpico é infelizmente na questão do doping, né? Que as medalhas são retiradas e sim, cedidas a retiradas, outras, né? Numa prova cabal de que houve uma conspiração como essa, se é que algum tipo de estudo, isso não pode ser devolvido na memória do seu pai? Então, eu acho que... Uma tentativa de conversar com o recorrer e COB? tal, tipo, acho que já foi Ele entrou falado sobre isso, Heróis mas Heroínas. deixaram esfriar e tal. Acho que não tinha imagem conclusiva. Porque o que ali falou. Porque tem uma... Diferente, né? Eu tava lendo que houve uma vez um estudo de uma revista australiana tentando provar que de fato houve uma conspiração do Comitê Olímpico Russo, no caso, sim. não o russo, né, o soviético à época, para favorecimento de medalhas para atletas locais. Teve. E Natação, aí, com principalmente. esse favorecimento comprovado, em tese, poderia entrar com uma ação no COI para que esse título olímpico fosse cassado do Sarajevo e cedido ao seu pai. Não sei se isso pudesse ser uma possibilidade, ou se é difícil, deve ser uma encheção de saco, né? Deve ser uma chance muito curta, por causa também, como você falou, na época a tecnologia era bem escassa. Não vai ter vídeo, não vai ter muita foto. Eu acho que é uma imagem só. Existe museu do atletismo brasileiro? Existe um museu do esporte. Existe um museu Do esporte eu sei, mas E aí, nesse museu do esporte, fizeram uma sessão do meu pai no museu do esporte, certo? Ou não? Microfone. No museu do esporte olímpico que tem no Brasil, tem uma sessão dele, não tem? Então, o que acontece? Esse título do João, né? Esse título para trazer o reconhecimento mesmo, ele tá acontecendo. Ah, entendi. Tá acontecendo. Ai. Quando teve agora, acho que foi em abril, né, que ele recebeu o título de herói e heroína da pátria, que o Milton estava lá, eu também estava, eu fui representar o Pulinho, foi uma homenagem maravilhosa. Estão fazendo todo esse levantamento, né, para trazer esse título para ele a público, esse reconhecimento que é mais do que justo. Sim. Mas é todo um processo, né? Aí tem também questões de pinda que está envolvido. Tem um historiador de pinda que busca toda, que é o Theo.
Theo Pimenta. Theo Pimenta, ele faz todo um estudo, né, lá de Pinda. Eu, particularmente, quando eu falo em Pinda, em referência em pessoas que buscam o título do João, para mim é o Theo Pimenta. Então ele está fazendo um trabalho muito legal para trazer, e também tem o filme, né? Tem o filme do João. Legal. Pré-estreia, não vai ser. Não tá ainda. Pré-estreia. A gente vai pegar. Mas não teve A um minha prefeito de Pinda que quis fazer o Museu João do Pulo lá em Pinda? Está em andamento. Pô, tem mas ideia. depois de 700 É, séculos, isso que eu não consigo Mas entender. você sabe como é no que é. Zambinho eu canto em prosa e verso. Lá, eu sou um pé de chinelo perto do João do Pulo. Então, eu tô falando. por que que... Pô, como é que chama? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Cidade querida. Pô, faz um... Não tem É a sentido. terra do isso. Geraldo Alckmin, pô, que é vice-presidente. Aliás, eu gosto dele, entendeu? Eu gosto dele. Eu sempre, governador de São Paulo, eu gosto dele. Também é torcedor do Santos. Mas eu quero só perguntar uma última coisa pra ele. Você não é reconhecido em lugar nenhum, né? Ninguém sabe que você é o Pulinho. Primeiramente, eu não me exponho muito assim também. Normalmente, quem fala é a pessoa que sabe quem que era filho do João E do foi uma Pulo. honra o senhor ter vindo. Não, obrigado. É uma honra vir aqui no programa do senhor, no caso, entendeu? Obrigado por ter E chamado. você tem filho Eu tenho um filho, Abel. Lindo. e é pernudo. Abel, grande nome. Abel, isso é bom. Abel é lindo. Nossa, você mexeu agora. Seu nome é Abel também? Seu nome é Abel também? Não, o Abel é o nome Técnico do técnico. Palmeiras. Você tem rede social, Pulinho? Tenho. Fala pro pessoal aí, porque a gente não vai conseguir colocar as fotos a tempo, pro pessoal te seguir lá pra acompanhar, né, sua Seu Instagram, pelo vida, menos. seu Instagram, seu filho. É filho ou filha? Filho. É o Abel, pô. O Abel. Ô, Pulinho, você tem filho, Pulinho? filho dele. Vamos ver, tá... Tenho filho, dois anos e atenção 9 aqui. meses. Mas Eu mandei a foto. pernudo? Mandou, mas não vai dar tempo da gente colocar. Hein, Pulinho? O teu Grande. filho é pernudo também? Gigante. Não sei como focar aqui. Dá um close aí. Abel. Dá um close. Olha lá. Moleque Esse é gigante, o 2 anos e 9 Pulinho ou meses. é o Pulinho? Esse é o Pulinho Linho Júnior. Esse aí é o Pulinho, a terceira Esse é o neto. geração. Pulinho Neto. Esse é o neto da geração. Eu quero mais dois ainda, meu. Quero uma menina. Cutuca que dá. Quando você e Pulinho, Cutuca que dá. no começo, quando treinava em Pinda. Ai, meu Olha aqui, ó. É Você lá em que, Pinda Daqui. também? por favor, você. Vai, me passa pra cá. Ó, vou... Aquela câmera lá. Acho que aqui é 22 mesmo, não dá? Pode ser aqui na 22, que tá pertinho de mim? Vê se dá pra pegar aqui, ó. Eu gosto do Cadê? eu gosto Não dá. do pulo igual eu gosto dá. do Pelé. Alex, Cadê aqui, meu? 22, tô não, falando. é a sua, pô. A minha, então na minha, então Vai vai. em pé lá, rapaz. Vai lá na câmera. preso Você no parece que tá microfone começando aqui, né? hoje. Isso aí foi a entrega da comenda, João do Por isso que eu falei pra botar aqui na Olha lá, 22. eu e o pulo. Lá em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Mas eu queria saber qual foi o primeiro brasileiro que bolou João do Pulo. Não, essa foi demais. Vocês não sabem quem Nem quem Nizam inventou esse Guanais, nome? nem Washington Vocês não Oliveira chegaram a saber conseguiram. quem foi o precursor, quem inventou o Ah, mas nome? foi povo o povo, brasileiro, na né? verdade. Alguém- Porque como é que o ficou povo conhecido? ouvia Foi o falar sujeito do aí. Carapulo. Zé. João do Pulo. Sabe como é que o brasileiro é, Foi o Zé da né? Silva. O que é o Foi seu Zé da Silva. Foi o Zé da Silva. Ó, o recorde foi de 75 e o atual recorde é 18,29, obtido em 1995, quer dizer, já faz 30 anos que o recorde acontece e ninguém bate. E são 40 centímetros só a mais da marca do João do Pulo que o britânico Jonathan Edwards atingiu. Então, É um cupiento. é Uma distância astronômica. não é 40 Não é, não. centímetros. Mas todo esse tempo, né? 40 centímetros com toda a mudança. O Distância aqui tempo da mesa. urge, Milton. A gente precisa encerrar aqui o Mas nosso você que é o bate-papo nosso com Pulinho. diretor, você gostou do... Nossa senhora, sensacional. prazer. O melhor programa até Foi hoje. um Pulinho, prazer estar Pulinho. aqui. Prazer Um foi prazer nosso. estar aqui com vocês Obrigado, aqui. viu, Pulinho? E olha, é uma honra aqui para todos nós aqui da TV Oeste, que agora vamos ser TV Vamos pra Oeste. TV, mesmo. vamos pra TV. Entendeu? A presença dele, porque ele não vai em lugar nenhum. Agora vamos copiar por aí. Se prepara. Ele sempre foi muito... E não muito esqueça de discreto. pedir cachê. Legal, legal. Vou aí sim na TV, não sei o quê. Grandes canais que temos no Brasil, mas eu quero cachê. Importante, né, também, né? cachê Paga as teu aqui contas. é comigo. Pulinho, obrigado, viu, cara? Muito Ó, obrigado, Prazer, vocês. viu? Aplausos Prazer pra sempre. ele. Muito obrigado, gente. Sempre Muito obrigado. aqui com a gente. João do Pulo, aí no céu. Obrigado por tudo, João do Pulo. Isso aí, A minha Milton. cidade te ama também. Amém, Milton.